Do castigo à parceria, o que as escolas muitas vezes entendem errado sobre o que é talento. Hoje, a gente vai mergulhar na história de um jovem que era visto como um problema na escola, mas que no mundo profissional, bom, a história foi bem diferente. E a pergunta que guia a nossa conversa é essa aqui. E se um problema de comportamento fosse, na verdade, um talento de nível mundial, ali, disfarçado? Essa questão é o que dá o pontapé inicial para a nossa análise. Então vamos conhecer a pessoa por trás dessa pergunta? Esse é o Joe Whale, que ficou mais conhecido como Doodle Boy. Olha que curioso, na sala de aula, os rabiscos dele eram vistos como bagunça, falta de foco, um problema que tinha que ser corrigido. Mas para uma marca global, era outra coisa. Era uma linguagem visual única, criatividade pura, um talento para ser contratado. A mesmíssima ação vista de duas formas completamente opostas. E isso nos leva direto ao ponto central. Era um problema de percepção. A grande virada na história do Joe não teve nada de técnico. Foi uma virada humana. O momento-chave foi esse. Alguém, em algum momento, decidiu parar de enxergar um problema de comportamento e, em vez disso, escolheu apostar na criatividade. E essa simples mudança de perspectiva foi o que destravou todo o potencial dele. Tá, mas o que essa nova percepção viu de tão valioso? A Nike, por exemplo, não estava procurando perfeição. Eles não queriam aqueles círculos perfeitos, previsíveis. O que eles viram foi uma linguagem visual única. E o mais importante, eles reconheceram ali uma mentalidade, uma cabeça já adaptada a uma nova cultura, que valoriza muito mais a originalidade do que a conformidade. A história do Joe, na verdade, não é um caso isolado. Ela é um sintoma de um problema bem maior, o que a gente pode chamar de molde de 100 anos. Vamos entender por que os nossos sistemas têm tanta dificuldade em acompanhar os tempos atuais. O ponto é o seguinte: a gente vive num mundo que é definido por mudança rápida, por inovação constante, mas ainda estamos usando modelos de educação que foram criados há um século. Existe uma desconexão gigantesca entre o jeito que a gente prepara as pessoas e o mundo que elas de fato vão encontrar. E essa linha do tempo aqui, ela mostra essa diferença de um jeito gritante. O sistema antigo foi todo pensado para as necessidades da era industrial, ou seja, memorização, seguir fórmulas, repetição. Hoje, na era da inovação, as habilidades que mais valem são exatamente o contrário: criatividade, adaptabilidade, liberdade de pensamento. E esse desajuste não é só uma questão teórica, não. Ele tem consequências muito reais, principalmente agora que a gente vive na era da inteligência artificial. Vamos dar uma olhada no nosso lugar nesse novo cenário? Essa desconexão toda está contribuindo e muito para uma crise global de mão de obra. É um assunto tão sério que já é pauta de discussão em eventos gigantes como o NRF 2026 lá em Nova York. Não é um problema pequeno, é um fenômeno mundial. E como é que a gente define essa crise? Bom, ela é bem mais do que uma simples questão de geração. O material de origem descreve como uma falha estrutural da formação dos estudantes nas escolas. Ou seja, a raiz do problema está no sistema e não nas pessoas. Então, qual é a saída? Em uma era cheia de robôs e de inteligência artificial que automatizam um monte de tarefas, são as nossas habilidades unicamente humanas que vão nos manter relevantes. A criatividade, a imaginação, o pensamento crítico, é isso que passa a ter o maior valor. E isso nos traz a nossa reflexão final sobre o talento que, muitas vezes, a gente não vê. E é uma pergunta que serve para todos nós. O objetivo para o futuro parece claro, né? O grande desafio é ensinar o domínio da tecnologia sem que se perca o domínio da nossa própria imaginação. É sobre achar o equilíbrio entre a ferramenta e quem cria. E assim, a gente volta àquela pergunta do começo, mas agora com um novo peso. Quantos Doodle Boys será que estão sendo silenciados hoje simplesmente por falta de um olhar mais atento? Fica aí a reflexão sobre o potencial que pode estar bem na nossa frente, só esperando uma nova percepção para poder florescer.